Dentro de alguns instantes, vamos ter mais uma palestra na USS Callister. Oficina Creative-se. Você pode fazer diferente. Quem traz essa premissa é Caio Viana. Além de ator, produtor e diretor, é formado em publicidade e propaganda e especialista em marketing. E nessa oficina, ele vai te mostrar que a criatividade é uma habilidade de todos. Olá, criativos! Eu sou o Caio Viana, trazendo para vocês a oficina Creative-se. A ideia da nossa oficina é fazer com que você utilize seu talento, tua arte, para empreender. Até porque a maioria dos artistas não entende que o seu talento é um empreendimento. Então, o objetivo aqui nos próximos minutos é fazer você utilizar a criatividade para poder produzir tua arte e ainda comercializar. Bom, como eu falei para vocês no início, eu sou o Caio Viana, eu também sou artista, ator, diretor e produtor. Durante muitos anos trabalhando aqui em João Pessoa e também no Rio de Janeiro, sempre caminhando pelos dois lados, né? O corporativo e o cultural. Desde 2017, aqui em João Pessoa, depois que eu voltei dessa temporada de mais de 10 anos no Rio, eu criei uma empresa que produz treinamentos corporativos, palestras, consultorias de marketing criativo e também produção de eventos. Daí nasceu o Criativo Eu, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. O Criativo Eu é um espetáculo sobre criatividade que junta arte e empreendedorismo. O objetivo desse trabalho totalmente interativo é promover, fomentar a criatividade das pessoas através do espetáculo. E aí, trazendo um pouquinho desse universo, a gente tem a oficina Creatives, que também tem como objetivo fomentar a criatividade, provocar esse pensamento criativo, organizar as ideias para transformar isso em negócio. Para a gente começar, eu quero agradecer a vocês pelo tempo de vocês, porque o tempo que a gente dedica a alguma coisa, ele sempre é importante. E aí, por isso que eu digo que o tempo é a matéria-prima da criação. O tempo que vocês se dedicam a aprender junto com a gente é o tempo que pode se converter em resultados aí no projeto de vocês. Sempre que a gente se permite aprender algo, eu costumo falar para os participantes que a gente tem que ter essa mente do principiante. Quando a gente se permite ouvir as ideias, ouvir os conhecimentos, sem nenhum julgamento, a gente tem muito mais chances de aprender. E aí eu convido todos vocês para que, junto comigo, tenham nesse momento essa mente de principiante e se abram para as novas ideias. Antes da gente entrar em qualquer outro tema, vou compartilhar com vocês um pouquinho da história da criatividade, para que a gente possa caminhar juntos. A palavra criatividade, ela só entrou no nosso dicionário depois dos anos 2000. Isso porque ela, na verdade, foi criada há muito tempo atrás, quando um estudioso, o Alfred Knopf, transformou o verbo criar, que é o que todo mundo conhece, no substantivo criatividade. Mas aí eu também quero convidar vocês a embarcar comigo na história da criatividade, entender como é que isso se desenvolveu ao longo do tempo. Nas civilizações antigas, o homem ele não acreditava que podia criar. Então, para eles, a humanidade toda, todos os homens que existiam naquela época, eles não eram capazes de criar nada, apenas descobrir. Quando a gente pensa no fogo, eles acreditavam que eles não inventaram o fogo, eles apenas descobriram, e esse é um dos vários exemplos. E aí a humanidade foi desenvolvendo e as coisas começaram a mudar quando eles pensavam na criatividade. Quando chegou na Idade Média, todas as pessoas acreditavam que criar tinha algo que era muito divino. Ou seja, era colocado para aqueles apenas que tivessem um contato mais íntimo com Deus. Era o que eles acreditavam. Então, isso tudo ficava para os escribas, as pessoas que ajudaram a traduzir a Bíblia, os sacerdotes. Só essas pessoas eram consideradas criativas, porque para eles, criação tinha que ter essa ligação direta com Deus. E aí, a coisa começou a seguir. Chegou a Renascença. E aí, vocês olhando para esse quadro, o quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, naquela época, lá na Renascença, eles começaram a entender que o homem, sim, poderia ser criativo. Mas, para isso, precisava ser grandes homens. E aí, eles tinham como um desses grandes homens o próprio Da Vinci, que é dotado de muita sabedoria, multitalento. Até hoje, a ciência vem pesquisando e vem descobrindo novas coisas, novas habilidades do Da Vinci. Mas será que a criatividade só é para essas pessoas especiais?
Vamos seguir comigo a história para vocês entenderem. Quando chegou nos séculos, meados dos séculos 19 e 20, eles começaram a investigar, porque eles entenderam, peraí, a criatividade é para o homem, mas não é para qualquer homem. Então eles queriam entender, começaram as pesquisas, as especulações, porque eles queriam descobrir, tanto filosófica quanto psicologicamente, a resposta para essa pergunta, como os grandes homens fazem. O grande mistério daquele tempo era descobrir como esses grandes homens criavam tantas coisas inovadoras. O que eles fazem? E aí, a partir daí, nasceu o mito da genialidade. A gente tem a figura aí do Einstein, que é um dos representantes da criatividade. Quando a gente pensa um cara criativo, a gente pensa muito no Einstein. Mas, nessa época, nasceu esse mito da genialidade. Por quê? Eles acreditavam que poucos indivíduos podem ser criativos. Olha que loucura, né? Para eles, naquela época, só alguns podiam ser criativos. Outro mito também da genialidade lançado naquela época. Eles acreditavam que as ideias nasciam como clarões. Assim. Do nada, você tinha um insight, e aí tinha uma ideia fantástica e já resolvia algum problema. Outro mito também é que criar tinha muito mais a ver com magia do que com trabalho. Eles acreditavam que criar era algo mágico, era algo assim fascinante, como você acordar de um sonho e já ter uma ideia fantástica. E na verdade não, criar é trabalhar. E aí, quando veio o cinema mudo, tinha um personagem que vocês estão vendo aí, que é o Gato Félix. O Gato Félix nasceu quando o cinema ainda não tinha som, quando era cinema mudo. E aí o que eles utilizaram? Toda vez que o gato tinha uma ideia, aparecia uma lâmpada. Por isso, hoje a lâmpada é conhecida mundialmente como símbolo da criatividade. Saiu uma pesquisa em 2009 pela revista Harvard. Eles queriam saber se as pessoas elas nascem ou se tornam criativas. O que vocês acham? Então eles começaram a investigar vários empreendedores do mundo inteiro, identificaram as características, as habilidades que eles tinham em comum, que eles queriam entender se as pessoas nascem criativas ou elas se tornam. E aí chegaram a esse resultado. 80% da criatividade é aprendida, é adquirida. Aí, Caio, peraí, mas está faltando 20%. Esses 20%, quem traz para a gente é o psicólogo, o estudioso americano, Richard Caselli. Ele diz que todos nós temos o mesmo princípio criativo, ou seja, eu, você, todo mundo, artista ou não, tem os mesmos princípios criativos no nosso cérebro. E todo o resto, como a gente viu na pesquisa, é aprendido, é adquirido. Aqui é o momento da gente aprender ainda mais a ser criativo. E eu espero que todos vocês aproveitem. O Fórum Mundial de Economia, que é um evento que acontece para falar das tendências econômicas mundiais, ele apontou 10 habilidades, as 10 habilidades mais importantes para qualquer profissional. Vou repetir, para qualquer profissional. E a criatividade, ela apareceu em terceiro lugar. Eles apontaram nessa pesquisa que a criatividade é a terceira habilidade mais importante para qualquer profissional a partir de 2020. E isso foi revelado em janeiro de 2019, quando nem se imaginava que passaríamos por essa pandemia. Será que essa criatividade é mais necessária agora? É por isso que a gente está aqui para desenvolver a criatividade de vocês. E aí eu já trago uma dica: agitar as coisas. Mude os hábitos de sempre, padrão, comida, música, o caminho para o trabalho, o sono e qualquer coisa que possa pensar. É que vocês levem essa dica para a vida de vocês. Uma coisa que as pessoas têm uma visão no mundo corporativo, e é algo que eu aprendi muito, e eu trouxe isso para a arte também, é que, por exemplo, uma empresa, quando ela tem vendas e clientes, ela acredita que não tem nada quebrado. E aí a gente traz para o universo da gente criativo, e pensando no nosso trabalho, no nosso projeto como uma empresa, a gente tende também, lancei meu espetáculo, muita gente comprando ingresso, as pessoas indo, então a gente tende a ficar relaxado porque achou que encontrou assim, o segredo do sucesso. E não é. A gente sempre tem algo para consertar. E aí eu tenho um desafio para vocês aqui. A gente vai dar aí um tempinho e vocês vão anotar no bloquinho aí, no caderno, numa folha, todas as coisas que vierem à cabeça de vocês, que vocês acreditam que podem arrumar no projeto. Seja na empresa, seja no artesanato, seja na música, seja no teu projeto de cinema,
seja no teu espetáculo, onde você puder. Para pensar agora quais as coisas arrumáveis vocês podem trazer. Então, a gente vai dar um tempinho e vocês vão anotar aí o maior número de coisas que vocês podem consertar. Anotaram? Então agora vocês guardam essa anotação aí que em algum momento vocês vão precisar. E aí durante a nossa oficina a gente vai entender como a gente pode colocar em prática essas ações para realmente fazer esses resultados melhorarem, tá? Vamos lá. Aí eu trago uma citação do Josh Link, que é um estudioso de criatividade, né? Ele é o autor do livro Criativo e Produtivo, que eu acho super interessante e foi um dos livros que eu me inspirei tanto para escrever o roteiro do espetáculo Criativo Eu, quanto para criar a oficina, criar treinamentos voltados para a criatividade. Então ele diz que a criação é um resultado, um lugar onde o pensamento pode nos levar. Antes de saber como criar, precisamos aprender como pensar. Eu costumo imaginar que o processo criativo é igual andar de bicicleta. A gente tem que estar sempre tentando, até chegar um momento que a gente consegue andar mais rápido, consegue se equilibrar sem as rodinhas. Foi assim na nossa infância. A criatividade é um hábito. Então, um hábito que a gente vai aprimorando a cada vez mais que a gente exercita. E essa oficina é uma oportunidade para você exercitar essa criatividade, aprender e compartilhar ideias, tá bom? Vamos seguir. Vamos falar agora de uma coisa que é fundamental para todo artista, todo empreendedor, qualquer profissional. É o pensamento criativo. Aí eu pergunto para vocês, o que seria esse pensamento criativo? Pensamento criativo é uma coisa simples. É aquele capaz de solucionar problemas. Uma empresa, por exemplo, quando cria um produto ou cria um serviço, ela tem que ter em mente, né, o seu criador, o idealizador tem que ter em mente que ela nasceu para resolver o problema de alguém. Vamos aproveitar isso e sempre pensar, quando eu estou criando, como é que meu público vai receber isso? Qual o efeito que isso vai fazer? Isso é o pensamento criativo. E aí eu trago vocês agora para mais um desafio, e é bem interessante. Eu vou ler essa história, e aí vou dar um tempo para vocês descobrirem a resposta. Beleza? Vamos lá. Um prisioneiro tentava escapar de uma torre. Encontrou na cela uma corda que tinha metade do tamanho para chegar ao chão com segurança. Dividiu a corda ao meio, amarrou as duas partes e escapou. Como pode ter feito isso?
E aí, conseguiram? Conseguiram pensar nisso? Vocês querem a resposta? Estou pensando aqui se eu dou a resposta para vocês agora ou se eu dou essa resposta no final. Bom, se você imaginou que ele pegou essa corda e, ao invés de cortar na vertical, ele botou a corda na horizontal, cortou em dois, amarrou as pontas e conseguiu escapar, essa é a resposta correta. A ideia é levar vocês a pensarem nessa corda na vertical, pega as duas partes, amarra e aí ela fica o dobro, que é o que faz realmente o prisioneiro escapar com segurança. Quando a gente pensa diferente, a gente encontra soluções diferentes. Então, parabéns a você que conseguiu, e você que não conseguiu, não fica triste não, que a criatividade é isso mesmo. A ideia é fazer vocês pensarem, imaginarem novas possibilidades. As criações vêm de atos comuns. As pessoas acham, né? O cara é criativo porque ele é artista. E sabe por quê? Eu vou até falar para vocês. Porque a criatividade da arte ela é muito visível. Né? Eu vou no cinema, eu já vejo a criatividade ali na tela. Eu vou no teatro, eu vejo a criatividade no roteiro, no figurino, no cenário, na música, na melodia. E nos outros segmentos, essa criatividade está intrínseca. Então, ela não é tão exposta como é na arte. O trabalho é a alma da criação. Lembra que no início da história, as pessoas acreditavam que criatividade era uma mágica? Não é. Criatividade é relacionada a trabalho. Às vezes a gente tem uma ideia, coloca em prática. Ah, pensei lá num espetáculo onde todo mundo vai gostar e etc e tal. Você produz o espetáculo e a reação do público é totalmente ao contrário do que você imaginava. Aí o que você faz? Ah, eu não sou criativo, não sou talentoso. Não, você melhora a tua ideia. Então, isso que eu quero dizer para vocês é que as ideias elas são melhoradas. Então, a gente cria as coisas, testa, colhe esses feedbacks, né, essas respostas, esse retorno, essa reação do público e melhora. Ratifico, né? Criar é trabalhar, é trabalho. Você tem ideia e essa ideia só é uma ideia genial quando ela sai do papel, né? Independente do seu resultado. Porque não adianta só ter ideia e escrever no papel. Vocês têm que colocar essas ideias em prática. É isso que gera os resultados. E aí o Kevin Ashton, que também é outro escritor assim, genial sobre que fala de criatividade, né? Ele escreveu o livro A História Secreta da Criatividade, que também foi outra fonte inspiradora para treinamentos e para o espetáculo Criativo Eu. Ele diz que os criadores fazem de mais importante é trabalhar. E o que eles fazem de mais importante também é não desistir. Isso porque naturalmente, quando a gente se depara com uma ideia nova, a gente tende a rejeitar. Porque existe uma parte do nosso cérebro chamada amígdala que ele naturalmente rejeita o que ele não conhece. Quando a gente vê qualquer coisa, uma roupa, uma cor, um carro, um espetáculo, a gente sempre vai buscar uma referência de algo que a gente já viu. E quando a gente se depara com uma criação nova que a gente nunca viu, naturalmente a gente acha aquilo estranho. Então não fique com medo de criar suas ideias, de expor suas ideias novas, porque naturalmente as pessoas rejeitam no início até você persistir e elas entenderem que aquela ideia é muito boa. O próprio Woody Allen, né, o grande cineasta, já ganhou vários Oscars, mas ele nunca vai a cerimônias. Aí um dia em entrevista perguntaram a ele por quê, né? Ele disse, porque se ele colocar a arte dele sob o julgamento das pessoas, querendo aprovação. Então ele disse que pouco importa se ele ganha o Oscar ou não. O importante é que ele faz o trabalho que ele acredita e que ele gosta. E aí a gente aprende muito nisso. Quando eu penso em rejeição, eu penso na história do Woody. Que ele disse, se eu vou receber um Oscar como o melhor filme, o melhor diretor, o melhor ator, isso também vai me obrigar a receber o feedback de que o meu filme não presta quando eu não ganhar esse Oscar. Então, como eu não quero ficar sob o julgo dessas pessoas, dos críticos, eu prefiro nem ir às cerimônias. Uma pergunta que eu sempre faço aí, o que é preciso para criar? E aí é duas coisas, conhecimento e paixão. Eu até brinquei aí com a coisa do foguete, e a ideia de usar o foguete aqui é justamente por isso. Tem uma curiosidade, um foguete, ele utiliza 65% do seu combustível somente para sair de órbita e apenas 35% para voltar. Então, olha só a diferença. O que eu quero dizer com esse exemplo? Quero dizer que quando a gente tem uma ideia nova, a gente tem que impulsionar muita força para tirar do papel, para botar em prática. Às vezes a gente não tem dinheiro para isso, às vezes não tem incentivo para isso, às vezes não. Até as pessoas que estão do nosso lado, elas, né, não acreditam muito nas ideias. Às vezes uma palavra delas coloca a gente para baixo
e faz a gente guardar nossa ideia na caixa novamente. Então eu falo para vocês, coloquem força nas ideias de vocês, principalmente no início, que é no início que muitas delas morrem. E aí, a ideia nave é uma sigla, né? Que significa nova, atrativa e viável. Minha ideia precisa ser nova, não teria graça, não teria estímulo para as pessoas irem assistir. Então eu penso em algo novo, em algo atrativo, tem que gerar interesse nas pessoas. É para elas, é para o público que a gente cria as coisas. E também tem que ser viável. É viável de recurso para tirar do papel, viável como negócio também, né, que traga retorno financeiro para vocês. E aí eu aproveito esse momento para compartilhar com vocês a minha nave, que é o espetáculo Criativo Eu, que, como eu falei no início, né, da oficina, é um trabalho que eu realizo desde 2017. O espetáculo nasceu em João Pessoa e já roda as cidades do Brasil. É um trabalho que une arte e empreendedorismo, então é algo totalmente inédito. Mas, para realizar um trabalho como esse, a gente precisa vencer 3 bloqueadores de ideias, né? Que eu chamo de 3 bloqueadores. São 3 coisas que aparecem na nossa frente sempre que a gente tem uma ideia nova, um projeto novo para lançar ou está pensando em lançar, começa a trabalhar, vem os bloqueadores, que são eles: distração, rejeição e fracasso. Vamos entender o que é cada coisa e como é que eu ultrapassei cada uma dessas coisas. Em 2017, junto com um sócio, eu abri uma empresa aqui em João Pessoa chamada BR Ideias e Negócios. A nossa ideia era trabalhar consultoria de marketing, que é uma das minhas especializações, consultoria de marketing, treinamentos, palestras, e já tinha a ideia, né, o embrião do Criativo Eu. Então a gente não tinha tempo de investir no que a gente queria, que era criar esse espetáculo novo e já lançar em João Pessoa, porque a gente estava preso aos trabalhos de marketing. Era muito bacana, a gente fez muita coisa legal aqui na cidade, atendemos várias empresas com resultados muito positivos, mas era uma coisa que nos distraía. E como a gente se ocupava muito com esse gerenciamento de marketing, esse serviço, a gente não tinha tempo para investir no lançamento do Criativo Eu, que era o nosso foco. Eu fiquei com muito receio. E por isso que eu falo do fracasso. Essa foto que vocês estão vendo aí é de 2010. É um espetáculo infantil que eu criei e produzi e apresentei no Rio de Janeiro. Espetáculo lindo, tudo com muito cuidado, músicas inéditas, todas voltadas para o público infantil, falando da nossa cultura brasileira. O espetáculo ele teve um investimento gigante. Na época eu trabalhava numa empresa lá no Rio, no metrô, e eu peguei o investimento daqueles 10 anos de trabalho e lancei o espetáculo, porque eu acreditava que teria de volta todo esse investimento. Não tinha essa visão gestora hoje, nem corporativa. Então eu fui com o sonho do artista, do nordestino, de estar no Rio e ver aquilo como uma possibilidade de visibilidade do trabalho. E aí lancei o espetáculo foi lindo, mas não trouxe retorno. Por isso que eu falo de fracasso. Foi uma fase muito difícil assim, na minha vida lá. E quando eu pensei no criativo aqui em João Pessoa, me remeteu a essa história. Então o fracasso, aquilo que a gente não conseguiu fazer lá atrás, é algo que vem sempre aparecendo para que a gente não tenha a ousadia de criar coisas novas. E a última coisa que a gente outro bloqueador que a gente teve que tirar do nosso caminho foi a rejeição. Por quê? Quando se cria algo novo, lembra que eu disse, quando a gente apresenta algo novo, as pessoas tentam fazer uma conexão com algo que elas já viram. O Criativo Eu não tinha nada parecido na cidade. Então, naturalmente, quando a gente começou a buscar apoiadores, patrocinadores, as pessoas tinham uma rejeição, porque era algo muito novo, diferente de tudo que elas tinham visto. Então a gente falou de 3 coisas que tivemos que tirar da nossa frente: distrações, fracasso e rejeição. Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês nessa oficina, eu daria 3. Primeiro, foque na ideia central. Escolha o que realmente você quer. Às vezes a gente é criativo, tem milhares de ideias e a gente não sabe o que trabalhar. Então, foca no que é mais importante para você. A outra é, crie parcerias. Por mais criativo, por mais talentoso que qualquer pessoa seja, não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de parcerias. E aí faz muito tempo que eu entendi isso e comecei a trazer isso para os meus trabalhos. E aí sim começou a gerar resultados. Então, como vocês veem na foto, 4 bailarinos. São apenas 4 dos vários parceiros que trabalham por trás da história, da ideia do Criativo Eu. Então, tem muita gente envolvida no projeto
gente que acreditou junto comigo, mas primeiro, lembrando, a gente primeiro tem que acreditar na nossa ideia, comprar a nossa ideia e depois trazer as pessoas também para ela. E por fim, uma coisa que vocês têm que fazer e muito, persistir. O Criativo ele nasceu em 2017, como eu falei, a gente fez a primeira apresentação na Usina Cultural Energisa para 200 pessoas e a foto que vocês veem aí é a última apresentação na cidade, em 2019, e a gente tem o Paulo Pontes lotado. Mas para chegar aí foi preciso muito trabalho desde 2017. No começo houve rejeição sim, mas a gente persistiu e aí o espetáculo ficou desse jeito. Essa é a última versão, que vocês conferiram. A pesquisa diz que quando a gente conhece pessoas diferentes, a gente se torna 3 vezes mais criativo. Então, sempre que vocês pensarem no projeto de vocês, pensem mais o que e menos como. Não se preocupa como vai colocar em prática. Se preocupa o que vocês vão colocar em prática. E aí começa a dar vida esse projeto. Muito obrigado a vocês. E nunca esqueça, criative-se sempre, porque a criatividade não tem limite.